Olá! A questão ambiental e a crise que enfrentamos com as mudanças no clima são assuntos do dia. Neste TVMP Entrevista, eu converso com o promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de Minas, Leonardo Castro Maia, e a gente vai falar sobre litigância climática. Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo aqui na TVMP para falar com a gente sobre esse tema, né, que é tão importante. E Laura, eu que agradeço, o convite, a gentileza. É uma honra e satisfação participar aqui dos programas da TVMP. Que bom. Vamos começar então explicando para o público o que é litigância climática. Então, a litigância climática, eu diria que é uma estratégia de litigância que envolve vários aspectos que nós poderíamos talvez dividir em duas principais pautas. Uma pauta é agir sobre a emissão de gases do efeito estufa, no sentido de buscar que haja a diminuição dessa emissão. Esses gases eles vêm acarretando o aumento da temperatura mundial, né? Existe uma outra pauta, não menos importante, na verdade concorrem, são complementares, que é a pauta da adaptação, que é o manejo dessas medidas e iniciativas para buscar adaptações às mudanças climáticas. Aí essa segunda abordagem, ela parte do pressuposto que nós teremos um incremento na temperatura e a necessidade de nos prepararmos para conviver num mundo mais quente, num planeta mais quente. A litigância climática, portanto, é uma estratégia de atuação para lidar com essas questões, sobretudo num contexto em que se percebe, de repente, que as iniciativas pela via do Poder Executivo, pela via do Poder Legislativo, elas não se mostraram suficientes ou à altura do desafio das mudanças climáticas. De acordo com o relatório do Centro de Mudança do Clima da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, que foi divulgado no fim de 2023 agora, o Brasil seria o país com maior número de litígios climáticos do que eles chamam de sul global, né, que compreende os países em desenvolvimento da América Latina, Caribe, África e Ásia. A que se deve isso? Sim, é preciso considerar que o Brasil é o maior país da América Latina e Caribe, né, em termos de área de território. É um país importante no contexto, né, das Américas, e sobretudo na América Latina, ele é uma referência. E nós somos uma democracia, e uma democracia que conta com um judiciário disponível e atuante. Então, não é surpresa que o Brasil acabe assumindo esse papel de protagonista em termos de litigância climática. A litigância climática, eu diria que ela envolve muito essa percepção de que é necessário recorrer ao Poder Judiciário, né, para poder obter o bem, no caso, que é ou a redução, ou a adaptação, ou a defesa de consumidores, porque a litigância climática também ela pode envolver a questão da transparência das informações. Existe a possibilidade de que informações relacionadas, por exemplo, à emissão de gases do efeito estufa em determinado processo produtivo ou de determinado produto ou serviço que é fornecido, vamos imaginar um carro, né, um veículo, e é feita uma propaganda para falar que esse veículo ele é um veículo que está adequado, né, a essas questões climáticas e de repente ele não está. É constatado isso, então isso também acarreta uma violação a direito dos consumidores, a transparência. Então o Brasil, ele naturalmente, ele caminha, né, para esse papel de um país importante no contexto da litigância climática, não só na América Latina, mas no mundo. Significa que está atuando mais, né, contra questões que ampliem esse problema da crise climática? Eu diria que significa que essas questões estão na pauta de discussão, estão sendo inseridas na pauta, né, e como elas acarretam conflitos de interesses, né, os conflitos naturalmente vão em algum momento convergir para o Poder Judiciário. Interessante é que a litigância climática ela parte muito de uma ideia que antecede ela, que na verdade também não é, essas ideias não se excluem, que é uma ideia de consensualidade climática, porque a litigância climática ela parte muito do contexto do Acordo de Paris, que é de 2015.
A gente tem que imaginar que o acordo é o consenso, né, a consensualidade. Ali houve uma perspectiva de ações e de medidas para evitar o aquecimento global, para evitar que esse aquecimento supere uma média de 2 graus Celsius e que fique em torno de 1,5, 2 graus, tá? Não supere esse valor, essa grandeza. E a partir desse momento é que as pessoas começam a questionar compromissos, medidas e soluções para lidar com a questão climática. E apesar desse acordo, né, fomos surpreendidos com o aquecimento acelerado. Sem dúvida. Agora, né? O aquecimento é uma tendência, né, mundial. São muitos. O nosso nosso modo de vida hoje, ele é um modo de vida que emite muito material, muitos gases que são gases que geram esse aquecimento global. E então é preciso lidar com isso. Uma forma é recorrer ao judiciário, é questionar quando há um conflito, não há possibilidade de entendimento, é questionar. Então a litigância é uma estratégia. Inclusive colocando nome aos bois, vamos colocar dessa forma, identificar os problemas como sendo problemas climáticos. Isso é importante. Então, parte também do papel da litigância climática está em identificar os problemas como problemas climáticos, que eventualmente esses problemas são até tratados em ações, mas eles até então não eram identificados como problemas relacionados às mudanças do clima. E qual que é o papel do Ministério Público nessa litigância? O papel do Ministério Público, ele é um papel assim primordial, né? Ele tende a ser o maior autor de ações, o maior litigante climático, né, porque no nosso sistema o Ministério Público ele é o guardião dos interesses sociais, dos interesses indisponíveis, do regime democrático. E entre esses interesses, que são interesses que a gente fala difusos e indisponíveis, encontra-se com destaque o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí eu diria que dentro, ou associado ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós temos o direito ao clima, né, adequado, porque o meio ambiente ele é um direito fundamental, que tem sede na nossa Constituição, né? E ele está referido no capítulo do Ministério Público, nos artigos do Ministério Público, ele está identificado como sendo um direito a ser tratado por essa instituição. E o Ministério Público, quando ele não é o autor, nos casos em que ele próprio não está manejando a ação, ele sempre vai estar nessas ações manifestando como o fiscal da ordem jurídica, o fiscal da lei. Então, mesmo nas ações que não são propostas pelo Ministério Público, e eu vou citar, por exemplo, uma ação popular, é uma ação constitucional também, o Ministério Público ele vai se encontrar ali nessa ação manifestando como um fiscal do ordenamento jurídico. Então, a instituição tem um papel chave no nosso sistema no contexto da litigância climática. Que tipo de litígio climático o senhor poderia citar para a gente aqui em Minas, que envolva empresas ou o Estado de Minas Gerais? Claro. Olha, o Ministério Público ele já atua naturalmente em vários litígios, em várias ações que têm repercussão climática. Então, se nós formos pensar em todas as ações que tratam de espaços protegidos, por exemplo, ações que dizem respeito a áreas de preservação permanente, margem de rio, por exemplo, áreas de encostas, ações que dizem respeito a unidades de conservação, parque estadual, parque natural, que a gente fala que é o municipal, unidades variadas, estações ecológicas, todos esses espaços, porque os espaços verdes eles são sumidouros de carbono. Então, eles apreendem o carbono na atmosfera. E por outro lado, quando eles são degradados e devastados, eles acabam contribuindo com a emissão. Então, na defesa dos recursos hídricos. Então, o Ministério Público ele já atua ordinariamente no seu cotidiano em várias questões relacionadas ao clima. Mas nem sempre identifica essa atuação dele como tal. Eventualmente, uma dessas ações está tramitando, o Ministério Público participa, entra com ação, vai nas audiências, consegue uma vitória, uma condenação, faz um acordo, e não necessariamente essas iniciativas são identificadas como litigância climática. Então,
parte da estratégia de litigância climática, inclusive, é passar a identificar essas ações como tal. Na Coordenadoria de Habitação e Urbanismo, por exemplo, nós temos ações de proteção contra eventos extremos, desastres, desastres socioambientais. Até recentemente, muitas dessas ações, por exemplo, para adaptação no meio ambiente urbano, para adaptação de uma cidade, para que uma determinada construção não permaneça ali, para remoção de uma edificação que está em área de risco. Essas eram ações identificadas apenas como ações de proteção e defesa civil. Agora, de um tempo para cá, com a questão da litigância climática, essas ações elas estão classificadas, identificadas, com um alerta, com a informação de que se trata de uma ação climática. Então, o Ministério Público ele já atua, tá, em muitos casos, mas ele nem sempre identifica como tal. Mas nós temos vários casos, que eu diria que são os casos típicos de litigância climática, em que as pessoas identificam como tal. E eu vou referir apenas um, existem vários exemplos, mas eu vou referir um que me chama a atenção, porque é um assunto que estava na ordem do dia recentemente. Nós tínhamos uma mineração ali no parque, na Serra do Curral. Eu não vou falar o nome, mas isso é um assunto muito conhecido, muito discutido, né? E um parlamentar, uma parlamentar, ela ajuizou uma ação popular. E nessa ação popular, ela argumentava que aquela mineradora ela não estava nos estudos ambientais considerando as questões climáticas. E nessa ação foi dada liminar com o parecer do Ministério Público. Então esse é um caso em que não foi o Ministério Público que ajuizou, né, foi uma parlamentar, e aí as pessoas, cidadãos, ajuizam ações populares, e outros autores que têm legitimidade de ação coletiva também podem ajuizar ações civis públicas, que são aí já o carro-chefe do Ministério Público, mas esse é um caso que eu me recordo bastante interessante, que é um típico caso de litigância. Esse caso foi identificado como sendo um caso de litigância climática, e essa liminar, na ocasião, foi deferida depois de parecer favorável do Ministério Público. O senhor acredita que esse tipo de ação, né, da litigância climática possa levar empresas, indústrias, o poder público, né, o poder executivo, legislativo, a assumirem a responsabilidade, né, para as mudanças, o controle, impactos que estão nos levando a essa crise climática? Eu não tenho a menor dúvida, né, a litigância climática, como eu disse, um ponto importante dessa estratégia de atuação é chamar a atenção, é sensibilizar, é mobilizar. Então, agora, curiosamente, essa estratégia ela enfrenta também desafios, porque a questão das mudanças climáticas ela acabou, em razão de circunstâncias até de ordem política. Nós temos uma ação muito importante, uma pauta que tramita no Supremo Tribunal Federal, que é a DPF do Fundo Clima, que ela questionava a omissão do governo federal com relação a esse mecanismo, esse instrumento, e essa pauta ela acabou despertando interesses que vão, interesses e posições que às vezes vão até além, né, de uma questão jurídica. Era um fundo que deveria ser reservado para um fundo para ações de preservação. Alguns governos adotaram e algumas personalidades adotaram uma postura de negacionismo. Né? Olha, eu não acredito, né, na mudança climática. E então, quando nós estamos litigando e identificando como sendo um problema de mudança climática, nós também estamos provocando uma manifestação, um posicionamento acerca do tema. Então, ao mesmo tempo que o tema serve para sensibilizar, ele é uma estratégia que pode, eventualmente, dependendo do contexto, de quem está envolvido e apreciando, até mesmo o magistrado, por exemplo, dependendo de posicionamentos que às vezes vão além da questão de aplicação dessa ou daquela norma, dessa ou daquela artigo de lei, eles podem gerar impressões assim, particulares, pessoais, de aceitação, de assimilação, de sensibilização, mas também de negacionismo, de rechaçar, de entender que não haveria essa causa, né, de pedir, não estaria presente esse fundamento para essas ações. Então, é uma litigância estratégica. Ela precisa ser muito bem pensada,
mas eu não tenho a menor dúvida, ela tem um caráter de movimentação no sentido de chamar a atenção para um problema, sensibilizar e gerar, de fato, provocar a reflexão, né? Com isso alterando comportamentos. O senhor acredita que esse evento ocorrido agora no Rio Grande do Sul, né, com a inundação, ajude a despertar consciência para essa crise que a gente já está vivendo e que muitas pessoas negam? Esse evento ele é um sinal de alerta, né? Certamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul não ficará restrito a esse episódio. Vale lembrar que nós, aqui em Minas Gerais, período de 2020 e 2021, enfrentamos fortíssimas chuvas, também históricas em algumas bacias hidrográficas, com danos assim absurdos, né, gravíssimos. E, lógico, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora é algo assustador, assim, sem precedentes. E também um evento climático extremo, que foi algo que convergiu de uma série de fatores combinados, né, que acometeram ali aquela região. Mas nós estamos aqui agora enfrentando o calor. Essa frente fria ela deveria subir, né, alcançando a região sudeste. Ela ficou retida ali, então a chuva ficou toda concentrada ali no Rio Grande do Sul. Eu penso que esses eventos são eventos para reflexão, mesmo para aqueles que negam um aquecimento global, uma mudança climática com essa abrangência, com esse espectro de alcançar todo o planeta. É preciso considerar que nossas comunidades, nossas cidades, elas estão em situação de risco. Mesmo se nós considerarmos a lei de 1979, que é a lei, por exemplo, de parcelamento do solo, ela veda a ocupação em áreas de instabilidade geológica, em áreas alagadiças, e não é isso que acontece nas cidades brasileiras. As cidades brasileiras estão muito mal preparadas, então ainda que a gente não considerasse a mudança, e eu considero a mudança climática, a gente está vendo os eventos. Ano passado foi o ano mais quente da história da medição, 2023. 2024, temos a perspectiva de, na média, termos um ano mais quente ainda que 2023. Então, mas ainda aqueles que falam, não, mas não tem uma mudança global, e são episódios extremos, mas pontuais, localizados. Perfeito. Precisamos nos adaptar, então, a esses eventos extremos. Precisamos já agir, adotar medidas de mitigação e de adaptação. Se nós podemos agir para impedir o aquecimento, quais são as medidas? Vamos identificá-las, vamos adotá-las. Se nós podemos agir para nos prepararmos, para termos melhores condições de passar pelos eventos que virão, que acontecem, e sair desses eventos numa condição não tão vulnerável, tão debilitada, o que nós temos que fazer? Então, essa é uma pauta que está na ordem do dia, e o Ministério Público é um protagonista, um elemento central no enfrentamento e no tratamento dessa questão. E o que nós, como cidadãos, como sociedade, devemos fazer, né, para ajudar nessa situação de crise, para sair dessa crise? Então, Laura, curiosamente, se nós pegarmos a litigância climática no contexto global, nós vamos verificar que a sociedade civil tem um papel-chave. A maior parte das ações em nível global, porque o Ministério Público, o nosso desenho constitucional, ele não existe em todos os países. Então, por exemplo, o país campeão, né, em litigância climática, que é os Estados Unidos, tem várias ações que são movimentadas pela sociedade, por organizações não governamentais, e aqui também no Brasil, também. Temos partidos políticos que estão atuando em questões de litigância climática. Então, a sociedade, primeiro, ela própria, pelo Ministério Público ou por outras entidades, institutos, instituições, ela vem se movimentando e ela tem um papel-chave na litigância climática. Mas, além da litigância climática, se nós formos pensar na questão de fundo, que antecede a litigância, do comportamento, há muito que pode ser feito, né? Muito que pode ser feito. A informação, a transparência, o consumo consciente, a gente vai voltar lá para aqueles R's, né, dos resíduos, né, reciclagem, reuso, repensar, né, reutilizar. Então, a sociedade ela tem muito a contribuir, porque, na verdade, é um problema basicamente de modo de vida.
o nosso modo de vida hoje, da forma como ele é, consumismo, utilização de combustíveis fósseis, nos leva a essa condição. Nós estamos influenciando no clima. Nós estamos influenciando não só no clima, na conversão do solo. Nós estamos transformando, as cidades estão crescendo. Tem que pensar que há não muitos anos, há centenas de anos, mas há centenas de anos, o planeta tem milhões, né, bilhões de anos. Nós estamos alterando agora, nos últimos anos, de uma forma sem precedentes. Nos últimos anos, botando desde a Revolução Industrial. Não são poucos anos, mas a cada vez mais nossa ocupação está gerando problemas. E esses problemas de mudança climática, eles têm 1000 repercussões, como, por exemplo, um forte impacto na biodiversidade, na qualidade dos recursos hídricos. Aliás, os recursos hídricos, eles serão onde nós mais, digamos, vamos viver e sofrer com as mudanças climáticas. Vide o caso do Rio Grande do Sul. O caso do Rio Grande do Sul envolve que é basicamente água, inundações, problemas de água, e agora, na sequência, os problemas que vão decorrer disso, porque tem os vetores, doenças, transmissão de doenças e assim por diante. Então, os recursos hídricos, mas não só os recursos hídricos, biodiversidade, florestas, modificação, né, das paisagens, mundo afora. Nós estamos transformando de forma muito intensa o planeta, precisamos viver, mas temos que aprender a viver de uma forma mais harmoniosa com o resto dos seres, né, das espécies e com o sistema, nosso sistema planetário. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, doutor Leonardo. Eu que agradeço muito a gentileza. E até breve, né? A você que esteve nos assistindo, confira as outras gravações do TVMP Entrevista na nossa playlist do mpmg.oficial no YouTube. Até breve.